Bom dia, hoje dia 7 de abril de 2020, a ideia é darmos continuidade à conversa de ontem e da semana passada, dentro do curso, né, e reflexões sobre a crise da democracia, os fascismos contemporâneos, ou neofascismo, e o cenário do neoliberalismo e da sua crise. Ontem nós avançamos um pouco, né, em relação ao livro, ao primeiro capítulo, não o primeiro capítulo necessariamente, mas a aspectos do primeiro capítulo do livro, né, do Fernando Rosas, Salazar e os Fascismos, em que nesse primeiro capítulo ele traça um pouco as características gerais, né, dos fascismos clássicos, e terminei a conversa de ontem, né, exatamente colocando quer dizer, o chamado fascismo enquanto movimento, o surgimento do fascismo enquanto movimento, né, e também o fascismo enquanto regime. Eu não entrei nisso daí, mas comecei a colocar isso, né, e trabalhando, né, exatamente, quer dizer, como surgiu o fascismo italiano, as condições históricas, quer dizer, coloquei muito por alto, né, mas no cenário do fim da Primeira Guerra Mundial, da Revolução Russa, da ascensão do movimento operário italiano, e também no cenário europeu. E paralelamente a isso, não só na Itália com o fascismo, né, a reação ou a resposta conservadora, recuperando, né, pautas ultranacionalistas, conservadoras, né, de um chauvinismo quer dizer, presente enfim, no cenário político daquelas sociedades, e que recupera, inclusive, né, de uma gênese do que seria uma ideologia fascista ainda no próprio século XIX, mas que vai se consolidando. E teve um momento, inclusive, que na conversa de ontem eu comentei, né, que esse fascismo enquanto movimento ele tem pré-condições para o seu surgimento, para condições mais gerais, de acordo com a conjuntura da sociedade, uma crise do capitalismo, uma guerras como uma guerra mundial, né, cenários de, enfim, crise orgânica ou crise de hegemonia, como diria o Gramsci, né, portanto, de uma conflagração, né, e uma crise muito complicada dentro da sociedade, mas também um cenário que tem a ver com aquela sociedade, com o legado, né, histórico daquela sociedade, com a história, né, que aquela sociedade apresenta, né, e que não tenha sido rompida ou superada, e que ainda, de alguma maneira, de uma forma subliminar, né, debaixo dos panos, está presente. Então, né, quer dizer, isso daí é importante. No caso, dei exemplo, no caso do Brasil, por exemplo, a questão do escravismo, a questão colonial, né, a questão da não superação, inclusive até hoje, né, desses temas. E no cenário italiano, a questão da unificação italiana, né, do ressurgimento, a questão meridional, como colocava o Gramsci, né, e os seus desdobramentos dentro da sociedade italiana, né. Então, o fascismo enquanto movimento, fascismo regime, né, quer dizer, as bases para a construção, né, do Estado fascista, ou seja, o Estado fascista já é o fascismo, né, passando a se tornar um fascismo regime, o fascismo enquanto regime político. A pluralidade dos fascismos ganhando unidade com o conceito, né, de fascismo, que passa a significar uma essência ou substrato comum às diferentes ideias e práticas do fascismo. Isso aí responde, né, primeiro, se existe um fascismo histórico e se existe um conceito mais amplo de fascismo, um fascismo conceitual. Nós falamos também isso na conversa de ontem. O fascismo histórico tem a ver com as experiências fascistas ocorridas no cenário da Europa Ocidental do século passado, do século XX, né? Na primeira metade enfim,
da história daquelas sociedades, né, com exceções como Portugal e Espanha, que se estende pós-guerra, inclusive, né, e, ao mesmo tempo, um cenário em que, quer dizer, poderia ou é necessário como objeto de estudo, né, um fascismo que não é somente o fascismo datado historicamente, mas o fascismo ou os fascismos, né, como um conceito mais geral. Então, o historiador português Fernando Rosas, nesse livro já citado, Salazar e os Fascismos, propõe, quer dizer, o que ele chama de uma teoria crítica do fascismo, com base em fundamentos do marxismo, né, do pós-estruturalismo e da antropologia social. Então, quer dizer, a ênfase no papel da ideologia, né, no quadro de uma análise materialista da história sobre o fascismo, abordagem histórico-estrutural com os usos da memória. Né? Tem diversos autores, quer dizer, um desses daqui eu não consegui os trabalhos deles, estou procurando, né, esse Enzo Traverso, né, que é um italiano, em relação a esse papel, né, da ideologia do quadro, né, quer dizer, da explicação dos fascismos. Né? E um outro autor, né, que seria exatamente um autor também citado pelo Fernando Rosas, né, que segue a linha, né, de Walter Benjamin, esse David Woodley, né, e que, seguindo essa linha, Walter Benjamin também propõe uma teoria crítica do fascismo, considerando a centralidade no conceito de classe. Quer dizer, portanto, numa concepção que também vem da tradição marxista, né, e propõe superar um reducionismo de classe em favor de uma concepção do fascismo como mercadoria política, né, como uma forma de produção ideológica do capitalismo pós-liberal, ou seja, da crise do Estado liberal, da crise da democracia liberal, da crise do liberalismo vivida naquele contexto do pós-guerra, Primeira Guerra Mundial, né, com base na estetização da política e na mobilização da emoção. Então, quer dizer, a definição do objeto de estudo sobre o fascismo, que é proposto pelo Fernando Rosas, leva em consideração essa situação, essas pré-condições. Né? Inclusive, o próprio Fernando Rosas indica que existiriam imprecisões sobre o fascismo como objeto de estudo. E ele diz explicitamente, é um erro buscar estudar e entender o fascismo em geral, como categoria abstrata, né, imutável e com características únicas. Quer dizer, ou seja, então o fascismo, nessas condições, como categoria abstrata, imutável e com características únicas, ela estaria localizada ou somente, né, numa data histórica determinada, num contexto histórico determinado, como aconteceu no século passado, né, quer dizer, ou, né, ele não daria conta das diferentes mudanças ou mutações ou possibilidades, né, de práticas fascistas. Né? Quer dizer, e aí é importante, quer dizer, fazer talvez uma definição que é o fascismo enquanto regime ou enquanto movimento e práticas fascistas que podem estar presentes, né, em experiências de estado de exceção, ou experiências até mesmo estados democráticos, né, e que podem estar presentes dentro disso aí. Podemos lembrar que mesmo, né, vigorando nas décadas passadas, ou até os últimos 10 anos, ou há pouco tempo, né, um Estado democrático de direito com suas limitações, né, sem entrar no mérito do que se deu, como foi a transição democrática no Brasil, né, mesmo com a Constituição Cidadã de 1988, mesmo com práticas sociais democráticas, práticas políticas democráticas na sociedade brasileira, né, nós vemos, a permanência de uma cultura, de um ambiente escondido, né, debaixo do tapete, autoritário, violento, né, elitista, preconceituoso, racista, que reproduz os 500 anos da história brasileira. Né? E, ao mesmo tempo, práticas reais na sociedade, nas relações sociais, mas também práticas de Estado,
que reproduzem ou que podem, né, se assemelhar ou ter características de práticas fascistas, até mesmo práticas genocidas, que tem a ver também com o fascismo. Né? É só lembrar as políticas de segurança pública, o sistema carcerário, né? Quer dizer, o sistema carcerário durante todo o período, enfim, democrático brasileiro, ele mudou muito pouco. Pode ter tido uma experiência um pouquinho melhor em um determinado local ou outra, né? Ou em relação às políticas de segurança pública. Ao contrário, elas mantiveram as suas características, enfim, de práticas genocidas, podemos dizer assim. Bom, então, essas imprecisões, né, sobre o objeto de estudo, elas são ressaltadas pelo Fernando Rosas para que seja levado em conta. Né? Então ele diz, é importante entender a historicidade, né, para discutir o fascismo, a sua evolução, as suas transformações marcadas por cada contexto social e cada contexto histórico. Né? Na definição do objeto de estudo sobre o fascismo, é importante considerar a distinção realizada por Renzo De Felice, né, entre o fascismo enquanto movimento e o fascismo enquanto regime. Então, nesse sentido aqui, né, visando, inclusive, dar conta das dimensões históricas, dos processos, como o fascismo pode se transformar também, né, dependendo das condições sociopolítico-econômicas, culturais, né, históricas de um determinado momento, de uma determinada sociedade, de uma determinada conjuntura. Enfim, isso daí, quer dizer, leva-se em conta, né, fazendo essa distinção, considerando essa distinção, né, do chamado fascismo enquanto movimento e o fascismo enquanto regime. E eu agrego a isso aqui o que eu também comentei ontem, na conversa de ontem, que é o fascismo enquanto sentimento social, o fascismo diluído na sociedade, o fascismo eterno, né, o fascismo relatado pelo Humberto Eco, né, o fascismo que está presente, né, dentro de cada um, dentro da sociedade, não é só dentro de cada um enquanto indivíduo, né, aí entraria no campo mais psi, né, mas dentro, né, quer dizer, das relações sociais, mesmo sob uma sociedade democrática, né, do Estado democrático de direito, com liberdades democráticas, mas que muitas vezes está presente ali, né, na sociedade, dependendo das condições históricas, dependendo de conjunturas, dependendo de uma série de situações. Né? Então, esse fascismo, enquanto sentimento, fascismo diluído na sociedade, ele é uma base importante sociocultural, ideológica, para, né, o surgimento e desenvolvimento do fascismo enquanto movimento. Né? O fascismo enquanto regime vai depender de conjunturas políticas, de enfrentamentos políticos, de cenários de crise de hegemonia, né? Quer dizer, para que esse fascismo enquanto movimento ele se transforme, né, em fascismo enquanto regime político, portanto, enquanto forma de organização política de Estado na sociedade. Bom, segundo Rosas, né, Fernando Rosas, falar da natureza do fascismo em geral, como categoria abstrata, sem considerar sua historicidade, evolução e transformações, leva a imprecisões conceituais. Tá? No caso italiano, o fascismo, antes de chegar ao poder, o movimento fascismo enquanto movimento, é a expressão do medo, isso aqui é importante, né? Quer dizer, é a expressão do medo, da desilusão, desespero e revolta dos grupos sociais intermédios e setores populares marginalizados. Nós também falamos ontem, quer dizer, o que dá base ao fascismo, não só na Itália, na Alemanha, na Espanha, enfim, até mesmo aqui, né? Por um lado, quer dizer, o medo, a situação de medo e angústia, né, que é individual, mas, quer dizer, mas que ganha uma dimensão social, de desilusão, de desespero, né, e revolta de determinados grupos da sociedade, setores da sociedade. Né? No caso, né, quer dizer, setores das classes médias, setores intermédios, né, setores populares do lumpenproletariado, dos chamados setores marginalizados, medos das classes médias atingidas pela crise,
né? No caso lá, que crise é essa? No caso italiano, fim da Primeira Guerra Mundial, a Itália participa dos vencedores, mas não leva os bônus da vitória. Enfim, tem dívida, tem crise, né? Tem um cenário pré-revolucionário em marcha no ano 19, né? No anos 18, 19, 20, né? Derrotado, mas principalmente no ano de 1919, né? Eu comentei aqui as comissões de fábrica, né, o fortalecimento do movimento operário, quer dizer, ou seja, então esse cenário ele está presente, isso aí cria medo, né, os setores, né, de pequena propriedade, de média propriedade, setores de classes médias, né, setores que são mais facilmente, enfim, cooptados, né, por uma ideologia do mercado, uma ideologia da sociedade burguesa, né, mas também por causa da guerra, né, por causa da crise econômica, por causa do medo que está presente, que atinge essas classes médias. Então, o medo da revolução, né, por um lado, o medo da crise, o medo das condições de vida, enfim, né, efeitos sociais e econômicos do conflito mundial, né, e pelo desespero e potencial, né, da perda de status social desses setores da sociedade, e atingindo, inclusive, né, também os setores mais empobrecidos, mais marginalizados. Bom, então, quer dizer, nós vemos, né, que naquele contexto, a gente comentou já aqui, é um contexto, primeiro tem a ascensão do movimento operário, ascensão do movimento social, ascensão, né, de um quadro pré-revolucionário, né, mas posteriormente nós vemos uma derrota da Revolução Social, não só na Itália, na Alemanha, ela se espalha, né, por outras partes da Europa, né, nós vemos na Alemanha, né, essa derrota se dá dentro do cenário da República de Weimar, né, inclusive com o assassinato, a execução da Rosa Luxemburgo e a, né, destruição, né, do movimento operário, do movimento revolucionário alemão, e no cenário italiano também. Crise e impotência política do Estado liberal, ou seja, o Estado liberal em crise, a democracia liberal em crise, e aqui, né, já é um cenário que o Gramsci posteriormente vai perceber o que ele vai chamar de crise de hegemonia. Nem as classes tradicionais dominantes, né, o bloco conservador, tem a capacidade de dar respostas a essa realidade de crise, nem as forças revolucionárias, o bloco revolucionário, o bloco contra-hegemônico, tem força também para isso. Eles disputam, estão presentes na sociedade, existe uma disputa acirrada, intensa, né? Mas nenhum dos dois consegue dar solução a essa crise, né, de hegemonia. Ou seja, nem os segmentos dominantes que tinham a hegemonia da sociedade conseguem impor a sua hegemonia, né, nem as forças contra-hegemônicas da sociedade, movimentos populares, revolucionários, sociais, socialistas, comunistas, movimento operário, né, têm capacidade de definir uma saída, né, contra-hegemônica para esse quadro de crise. E o fascismo surge justamente dentro desse contexto. É um contexto de conflito, conflagração, crise e medo, né? A pequena burguesia, classes médias em geral, setores populares marginalizados, como a gente já falou anteriormente, são cooptados pelo discurso populista dos movimentos fascistas, discurso salvacionista, redencionista, né, da ordem. Cria-se uma aparência de unidade supraclassista, que é importante, uma das características também do fascismo. Ele fala ao mesmo tempo para o povo, né? Ele fala para os trabalhadores, ele fala para os pobres, né? Ele fala para todo mundo, mas ele se coloca como, quer dizer, como uma constituição corporativa de uma unidade supraclassista, ultranacionalista, salvacionista, redentora, apelando para o enfrentamento violento contra todos e tudo que sejam considerados responsáveis pela decadência da nação, que se encontraria corrompida pelo mal, né? O mal seria o comunismo, o socialismo, né? A plutocracia especuladora, né? A democracia liberal, os velhos políticos,
os bandidos, os rebeldes, os transgressores, enfim, né? A construção da figura do inimigo, a construção dos outros que são inimigos, do nós versus eles, né? O nós representando a nação, representando o povo, no caso aqui o povo italiano. Vocês estão vendo que é muito parecido com certos discursos contemporâneos no Brasil, na Espanha, nos Estados Unidos, em diversas partes do mundo. Né? O nós contra eles que eles conformam como o inimigo. E esse inimigo também tem diferentes sujeitos. Né? São as esquerdas, os movimentos sociais, os pobres, né? Não os pobres que estão aderindo, sendo cooptados pelo fascismo, mas os pobres que se rebelam, né? Que se rebelam e procuram, né, uma ordem socialista, comunista, ou social-democrata, ou seja lá o que for. Né? Quer dizer, mas também incorpora aqui o que eles chamam uma plutocracia especuladora. Né? Quer dizer, embora sejam capitalistas, não são anticapitalistas, né? Eles têm uma concepção de que o discurso da ordem necessita atacar aqueles que são especuladores, né? O capitalismo especulativo, né? Mas entendido essa especulação como corrupção. O discurso da corrupção está presente no discurso, né, anticorrupção do Mussolini, o discurso moralista em relação a isso, né, no nazismo, no franquismo, né, e está presente hoje. Veja bem, né, que se não deva lutar contra a corrupção, mas, quer dizer, sendo um motor de articulação dessa concepção de corrupção, ou definindo, né, as práticas de corrupção, como práticas do Estado, dos políticos, né? O Estado ele é corrupto, como se a iniciativa privada não fosse, e a iniciativa privada ela é corrupta quando ela se associa ao Estado de alguma forma, né? E no caso alemão ainda passa a associar não só a dimensão do Estado, mas a dimensão antissemita, né? Quer dizer, ou seja, os banqueiros judeus, né? Um setor de classes capitalistas judaicas que aí poderia fazer esse tipo de associação, né? Mas, quer dizer, mas que tem características próprias dentro de cada sociedade. Então, essa construção da figura do inimigo. No caso do nazismo, por exemplo, que eu acabei de colocar, foi usada uma imagem, né, do inimigo como o judeu bolchevismo. Né? Quer dizer, o judeu bolchevismo, quer dizer, o comunismo, né? O capitalismo judaico, né? O povo judeu, então, quer dizer, diferentes construções ideológicas no processo de mobilização, inclusive social, contra esse inimigo, numa guerra constante, ou seja, faz parte desse processo daí, né? Essa guerra constante. Bom, então algumas características gerais do chamado fascismo-movimento, ou fascismo enquanto movimento. Ou seja, o fascismo não é ainda regime, ele não é um regime político ainda, mas ele é um movimento político, né, que está procurando ser uma resposta violenta, uma resposta agressiva, né, em relação à crise, às diversas crises, e à crise do próprio Estado liberal, da democracia liberal, né, a crise de hegemonia, né. Então esse fascismo enquanto movimento se apresentando como uma terceira via, uma revolução conservadora, uma revolução de terceira via. Né? Nós escutamos aqui, quer dizer, nós estamos vivendo um processo de revolução conservadora. Essa frase lá já está presente no fascismo italiano. Eles se consideram revolucionários, mas não revolucionários, né, numa concepção marxista de revolução, mas revolucionários de uma volta, né, a concepções do passado, portanto, essa dimensão nostálgica, né, o romantismo, sendo referência dentro desse processo, uma revolução conservadora, uma terceira via, dentro da crise de hegemonia, da crise orgânica presente na sociedade. Com características anticomunista, antissocialista, enfim, anticomunista, né, antiliberal, subversivo, então o subversivismo, né, dos fascismos está muito presente. Está presente em todas as experiências do fascismo.
Né? Então, anticomunista, antiliberal, subversivo, plebeu. Né? Então, veja bem, no fascismo enquanto movimento, essa dimensão plebeia, essa dimensão popular, essa dimensão do povo, né? Do povo pobre, do povo trabalhador, do povo, né, marginalizado, está presente. Miliciano, né? E daqui, quer dizer, ou seja, nós falamos das milícias aqui como os bandidos, mas aparece já nos textos, né, exatamente essa dimensão do paramilitar, ou seja, uma dimensão miliciana de organização militar, paramilitar, né, desses segmentos. Redencionista, né, salvacionista, em busca de uma ordem perdida. De uma ordem perdida, mas a ordem perdida nem é do Estado liberal, né, é que vem antes, né, é que vem, portanto, numa idealização histórica, uma idealização de um momento dourado da história daquela sociedade. Né? Veja bem, embora seja anticomunista, antiliberal, não é anticapitalista. Condena apenas o capital parasitário e não produtivo. Então, tem essas concepções. E capital parasitário e não produtivo poderia ser entendido como capital ligado às políticas públicas, por exemplo, né? O capital ligado, né, às práticas de Estado, às relações que se dão, né, no campo das políticas, enfim, relacionadas a essas relações, né, públicas. O fascismo movimento usa a violência terrorista contra as organizações do movimento operário, segmentos de esquerda e democráticos, chama atenção e ganha apoio dos setores oligárquicos dominantes. Veja bem, aqui é que começa o movimento importante, né, de possível aliança. Então, se o fascismo movimento usa a violência terrorista contra as organizações populares, movimento operário, segmentos de esquerda, segmentos democráticos, violência, diferentes tipos de violência, entrar na universidade, quebrar tudo, bater nos professores, práticas que aconteceram na Áustria, na Itália, na Alemanha, né? Quer dizer, e com violência muitas vezes simbólica somente. Vou gravar a aula do professor, mas e o caso italiano, austríaco, alemão e de outras realidades, com violência não só simbólica, mas real, né? Entrando e quebrando tudo, batendo, né? Batendo nos estudantes, batendo nos professores, né? Ou entrando nos sindicatos, colocando fogo quer dizer, em casas do povo, como na Itália tem uma cena no filme Novecento, do Bertolucci, né, 1900, em que o Partido Socialista Italiano, né, tinha suas sedes e também tinha chamadas, se não me engano, Casa do Popolo, né, que eram locais de encontro, reuniões, debates, também de festas, né? E esses locais daí tinham, quer dizer, eles estavam ali, quer dizer, com as bandeiras, com tudo isso, e que aparece na cena do filme um atentado dos fascistas italianos, movimento, esse fascismo miliciano, né? Que colocam fogo nessa Casa do Povo, né? Casa de Popolo, e que, inclusive, os velhinhos comunistas, socialistas que estavam ali tomando conta da casa, que moravam na casa, acabam morrendo queimados, né? Então, uma série, portanto, de práticas terroristas contra o movimento operário, o movimento popular, segmentos de esquerda, segmentos democráticos, queimar jornal mais progressista ou até democrático de centro, né? Liberais, às vezes, né? Passam a sofrer esses ataques terroristas violentos. Isso daí chama a atenção, né, dos setores oligárquicos dominantes, das classes dominantes tradicionais, né? Quer dizer, das velhas oligarquias e elites das classes dominantes da velha direita clássica, né? Chama a atenção. Por quê? Porque bem ou mal, essa turma está fazendo um trabalho que é limpar o terreno, né? Fazer o trabalho sujo, sujar as mãos e limpando desses que são considerados uma ameaça a essas classes dominantes, né? Aos projetos dessas classes dominantes. E ao chamar a atenção, possibilita, né,
canais de possível aliança posterior. Isso aí vai ser um dos elementos importantes para que o fascismo, o movimento, se torne mais adiante dentro da crise de hegemonia, dentro do contexto de crise que não se soluciona, né? Portanto, essa aliança de uma aliança que leve à formação do fascismo enquanto regime político. Isso aí se deu na Itália, se deu na Alemanha, quando setores de uma burguesia, né, que não era necessariamente nazista, mas até podia ter rechaços em relação em diferentes, né, aspectos em relação ao nazismo, empresários, né, eles acabam aderindo, né, aderem, alguns de forma intensa, se tornam nazistas mesmo, alguns não necessariamente se tornam nazistas, mas passam a apoiar, né, passam a fazer uma aliança, primeiro, contra as esquerdas, contra os setores populares, contra a desordem socialista, social, né? Isso acontece na Itália. E isso possibilita, né, posteriormente, né, um regime fascista. Não esqueçam, né, que as nossas classes médias, né, e as nossas classes empresariais, capital financeiro, né, foram ou se aliaram de forma intensa e direta com o Bolsonaro na campanha, ainda no primeiro turno, né, muitos não, muitos preferiam uma alternativa como o Partido Novo, como o Alckmin, como, quer dizer, que seria a saída tradicional, né, pela direita tradicional, mas principalmente no segundo turno, em grande massa aderiram a proposta de apoiar o Bolsonaro, ou se não apoiar diretamente o Bolsonaro, né, ficar, né, com apoio implícito, né? Quer dizer, a Globo sempre fez esse jogo, né? Fez o jogo, inclusive, naquele momento, e outros segmentos sociais dessa direita, vamos chamar clássica, né, presente nesse momento daqui. Então, quer dizer, isso chama atenção, quer dizer, desses setores. E isso daí possibilita processos de aliança política e incorporação entre as classes, entre as direitas clássicas liberais, né, e aqui os liberais eu coloquei entre aspas aqui na minha cola, né, que é o que eu coloquei aqui no meu computador, né, possibilita processos de aliança política e incorporação entre as direitas clássicas liberais, entre aspas, e a extrema-direita populista, e tais processos, né, quer dizer, tem que se levar em conta que tem diferenciação nacionalmente, né, tem diferenças como se deu esses processos de aliança. As alianças possibilitam o fascismo movimento tomar o poder e se tornar governo, né? Então, esse fascismo movimento, né, quer dizer, com base numa ideologia fascista pré-existente, que se torna movimento, né, uma ideologia fascista diluída na sociedade, né, esse fascismo eterno, esse urfascismo, esse fascismo social. Antes de entrar no fascismo enquanto regime, vale a pena, né, e aí eu deixo aqui o meu computador de lado, daqui a pouco eu posso voltar para ele, e pego uma parte aqui do livro do Fernando Rosas, né, em que ele diz o seguinte, né, diz aqui o seguinte, o Fernando Rosas, né, quando ele está caracterizando, né, elementos para caracterização teórica do regime enquanto fascismo. Então ele diz aqui, o fascismo enquanto movimento, né, e enquanto poder, enquanto regime, é encarado como fenômeno e como categoria histórica, né? Então, historicamente contextualizado. Então, isso aqui, quer dizer, essa, né, colocação dele, quer dizer, essa contextualização histórica, ela tem como decorrência perceber exatamente o que o Gramsci trabalhou nos cadernos do cárcere. Nos seus cadernos do cárcere, Gramsci considera que o movimento operário italiano perdeu a batalha contra o fascismo quando se deixou derrotar na luta pela hegemonia ideológica das classes intermédias, das classes médias, ou seja, da base social do movimento fascista. E conclui,
eis a principal derrota do Partido Revolucionário Italiano, né? Portanto, nos segmentos das forças revolucionárias, do Partido Comunista, no caso do Gramsci falando, né? Mas também dos outros segmentos aliados, né? Num bloco de esquerda, um bloco popular, um bloco, né? Contra-hegemônico. E isso daqui, né? Faz com que os movimentos fascistas hão de entender-se como a expressão política e ideológica do desespero das classes intermédias, como nós falamos agora há pouco, né? Na realidade, nos países periféricos, sacudidos pelos efeitos econômicos da guerra, os movimentos fascistas irão dar voz à frustração, à revolta, ao medo, né, de largos setores intermédios ou marginais da sociedade, não representados pelos partidos existentes. Então, isso daqui também nós chegamos a colocar a questão do, né, como se deu o fim da Primeira Guerra Mundial, essas dimensões todas que estão presentes, né, nessa realidade daqui. E, por fim, né, o Fernando Rosas vai colocar exatamente aqui o seguinte: o fascismo enquanto movimento ou enquanto regime é um produto do capitalismo. Daqui é fundamental, né? No duplo sentido, é uma expressão da crise do sistema e é a resposta das classes dominantes aos seus efeitos disruptivos e subversores. Vale a pena ler de novo, né? O fascismo, enquanto movimento ou enquanto regime, é um produto do capitalismo. Ou seja, daqui o próprio Horkheimer tem uma frase que ele coloca alguma coisa assim, né? Para se falar de fascismo, tem que se falar de capitalismo, né? Não tem jeito. Então, isso daí, inclusive, é importante na disputa da narrativa sobre o fascismo, não só nas narrativas políticas, mas nas narrativas no campo teórico em relação ao fascismo, com os analistas liberais, né? Pós-guerra, diversos autores, pensadores liberais, também alguns deles se debruçaram para debater o fascismo, né? Inclusive construindo, né, um conceito de totalitarismo, né, do qual diferentes autores, dentre eles Hannah Arendt, seguem associando ou fazendo uma vinculação entre fascismo, né, e stalinismo, mas o stalinismo entendido como comunismo, né? Quer dizer, não como uma expressão histórica experimentada na União Soviética, dentro do chamado socialismo, do chamado socialismo real, né? Mas como se fosse a dimensão do socialismo ou do comunismo como um todo, como em qualquer situação, não como uma realidade histórica precisa, né? Então, isso daí é importante, quer dizer, é importante no sentido de definir, quer dizer, que a questão do fascismo, né, e da experiência histórica e, portanto, datada, mas também da dimensão conceitual do fascismo, ela se apresenta como um produto do capitalismo, num duplo sentido, é produto do capitalismo. É uma expressão da crise do sistema, né, sistema capitalista em crise, lá naquele momento, sistema capitalista em crise a partir de 2018, respostas neoliberais, né, agressivas, muitas delas, né, o hipercapitalismo, né, que surge dentro do modelo neoliberal. Eu, inclusive, falo numa segunda etapa da ofensiva neoliberal. A primeira etapa se dá nos anos 80, e uma segunda etapa dessa ofensiva neoliberal se dá a partir de 2008, da crise de 2008, e agora, né, com o acirramento da crise, né, do capitalismo, quer dizer, com certeza, né, também com saídas, enfim, pela extrema-direita, né, saídas de uma terceira via, de uma revolução conservadora, né, portanto, talvez, e eu acredito que sim, quer dizer, de novos fascismos ou neofascismos que estariam presentes. Então, quer dizer, o produto do capitalismo, o fascismo, enquanto regime, enquanto movimento, né, e uma expressão, quer dizer, de uma crise do sistema, né, e também uma resposta das classes dominantes
aos seus efeitos disruptivos e subversores. Né? Aí diz aqui, o fascismo não cai do céu, né, aos trambolhões. Né? Não é um clube político, fruto do espírito do tempo. Não é o produto maléfico saído da psique perturbada de alguns chefes. Não é a expressão das características específicas de certos povos ou etnias. Em suma, não é uma aberração política e ideológica misteriosa, que se abate inopinadamente como uma pandemia sobre o liberalismo oligárquico e as sociedades europeias do pós-Primeira Guerra Mundial. Os movimentos fascistas e os fascismos a que eles ajudaram a dar lugar são fruto da primeira grande crise do sistema liberal, dos sistemas liberais do Ocidente, isto é, do capitalismo e dos estados liberais que o governavam. A crise que existe, né, que se revelou na transição do século XIX para o século XX, conhece um drástico agravamento com os impactos da Grande Guerra. E aí faz uma análise aqui sobre aquilo que nós já comentamos anteriormente, né, e o fascismo quer-se a si próprio como uma tentativa de solução para os impasses práticos e teóricos do liberalismo. Essa crise, né, ela está presente. E desde logo, a crise econômica, uma crise do modelo de acumulação originada pelo declínio do capitalismo concorrencial, pela emergência do capitalismo financeiro, né, e da acelerada concentração oligopólica do capital, indispensável ao suporte dos grandes empreendimentos da segunda Revolução Industrial. Segunda Revolução Industrial, né, a siderurgia, a indústria pesada, né, química de base, armamento moderno, transporte, comunicação, grandes obras públicas, etc. A tendência para o decréscimo das taxas de lucro, de acumulação de extensão global, maior frequência e maior intensidade das crises de sobreprodução, obrigando os países do centro do sistema a lançar-se na busca de novos mercados, novas fontes de matérias-primas, novas fontes de acumulação, ou seja, da expansão, né, colonial moderna e imperial, né, o imperialismo moderno, né, a emergência do imperialismo moderno, e o Lenin já tinha falado nisso, né, sobre, o imperialismo moderno, né, e uma nova etapa do desenvolvimento do capitalismo. Mas a globalização econômica do capitalismo fará pesar fortemente os efeitos das suas crises nas economias periféricas, de capitalismo atrasado, né, onde a segunda revolução industrial demorará ainda a chegar, como ele é português, como ele vai falar, como no caso português, como no caso das sociedades periféricas e semiperiféricas, né? O Brasil seria uma sociedade semiperiférica, Portugal, né, naquele contexto, Itália, Espanha, América Latina em geral. Aliás, como adiante se abordará América Latina em geral, não, algumas sociedades latino-americanas como semiperiféricas, né, Brasil, Argentina, México, Colômbia, né, Chile, e outras periféricas. Enfim, como adiante se abordará aqui no livro dele, né, precisamente essa desigual capacidade entre o centro e a periferia para gerir a conflitualidade política e social no mundo, né? Enfim, então ele vem trabalhando isso daqui, né, em relação a essas condições materiais, né, estruturais do surgimento do fascismo, né, no contexto da Europa, mas que a gente pode pegar alguns desses elementos até para tentar entender o quadro contemporâneo, né? E tem uma passagem, né, para a gente terminar, que talvez valha a pena, né, em relação à questão do fascismo-regime, né, que seria o seguinte, né? Fascismo enquanto regime não foi e não é um ente puro e abstrato, foi e é uma experiência de poder, enquanto aliança política no poder, fascismo poder, um regime que se organiza através do controle totalizante da vida social. O fascismo regime, né, então o fascismo já como regime político, resultado do compromisso, né, portanto uma aliança, um compromisso, né, político, uma aliança política do populismo de extrema-direita com as tradicionais oligarquias, né, dominantes
moldado pelas ideologias ultraconservadoras e reacionárias de corte fascista, pré-existente ao fascismo como movimento, como a gente tinha comentado antes, né, anunciando uma nova ordem, uma ditadura de um novo tipo. Né. O compromisso histórico, novo pacto de elites, não se deu com a ordem liberal, esse compromisso, esse pacto de elites, mas buscou expressar uma ruptura no plano político-ideológico com o pacto social da democracia liberal. Por isso, se identifica como uma revolução conservadora, né, por uma ordem nova, por uma nova ordem. Quer dizer, uma terceira via. A ideologia fascista foi sendo criada durante um longo período histórico, a partir de características históricas de cada sociedade, né? E aí diversos exemplos já foram dados: o antissemitismo, né? O racismo, o escravismo, quer dizer, a dimensão colonial, enfim. A ideologia fascista pré-existente ao próprio movimento fascista, fascismo enquanto movimento, foi sendo criada pela direita contra-revolucionária e antiliberal, no caso italiano, né, ainda antes da Primeira Guerra Mundial. Não é um compromisso das oligarquias reacionárias com a ordem liberal, mas sim uma aliança do movimento fascista com as diferentes forças das direitas, né, das diferentes direitas. Os espanhóis normalmente falam las derechas, las izquierdas, né, enfim, as forças das direitas, inclusive com o conservadorismo liberal. Então, isso aqui é importante, né? Tem uma análise de um texto que posteriormente eu vou propor, que seria em relação ao neofascismo, a concepção contemporânea, né, dentro do pensamento neoconservador, né, chamado paleontoconservadorismo, né, os chamados identitários liberais conservadores, o chamado neocon, né, quer dizer, que estaria presente hoje. Então, portanto, diferentes correntes conservadoras, algumas até conservadoras liberais, que passam, né, a fazer uma aliança, ou ou aderir, né? Quer dizer, contribuindo para a formação não só do fascismo enquanto movimento, né, mas como potencialização para esse fascismo enquanto movimento se tornar um fascismo enquanto regime, né, o regime fascista. Todas as correntes conservadoras se submetem ao fascismo enquanto doutrina e à eficácia da retórica agressiva e da violência miliciana dos grupos fascistas. Né? Então, quer dizer, todas as correntes conservadoras, né, mesmo aquelas liberais, se submetem mais ou menos, né, essa submissão ao fascismo enquanto doutrina e à eficácia da retórica agressiva e da violência miliciana dos grupos fascistas. Prática social com apoio de massas, com base em retórica agressiva e violência contra todos os que são definidos como inimigos, os outros. Né? Então, em cada caso nacional, tal aliança, né, conservadora, ultraconservadora, se deu com características próprias e equilíbrio variável, considerando-se as características históricas, políticas, socioeconômicas, culturais e conjunturais de cada sociedade. Né? A aliança dos diferentes grupos e correntes das direitas, que possibilitou o fascismo movimento se tornar fascismo regime, de acordo com cada realidade histórica, exige uma contenção na retórica populista e obreísta e o enquadramento institucional da violência miliciana. Daqui é importante. Né? Também exige a neutralização das organizações sindicais fascistas e sua subordinação a um corporativismo do trabalho em relação ao capital, portanto, a noção do supraclassismo, né? Uma unidade supraclassista. Quer dizer, em relação à primeira dimensão que eu coloquei aqui, essa aliança das diferentes grupos e correntes das direitas, porque possibilitou o fascismo movimento se tornar fascismo regime, né? Exige que se contenha aquela retórica populista, obreirista, plebeia, né, do fascismo movimento. Quer dizer, o fascismo ainda, né, lutando contra o Estado liberal e contra as esquerdas, contra, né, a democracia liberal e também contra os movimentos populares e as esquerdas.
Então, quer dizer, como conter isso? Para garantir uma certa ordem, né? Neutralizando a dimensão terrorista miliciana, né, do movimento. O Estado pode até se tornar um Estado terrorista, porque já é fascismo regime. No entanto, né, ele muda esse eixo daqui. Então, uma certa exigência de enquadramento institucional dessa violência miliciana. Isso apareceu em todos os fascismos. O próprio Fernando Rosas coloca no livro dele, todos os fascismos, quando se tornam fascismo regime, ele tem a sua noite das longas facas, noite dos longos punhais, um episódio, né, de enquadramento das SA, né, dos grupos de assalto nazistas, enquanto movimento, depois do fascismo se tornar regime, né? Todos os movimentos fascistas, aqui está, né, na página 28 do Fernando Rosas, que com acesso ao poder tiveram a sua noite das longas facas, né, referindo-se ao episódio chamado Noite dos Longos Punhais, ou Longas Facas, em 1934, quando, para consolidar o poder, Hitler cede às pressões da aristocracia militar prussiana e neutraliza de forma violenta as SA, né, milícias paramilitares do Partido Nazista, dos seus grupos de assalto. Bom, nós vamos parar por aqui, vamos encerrar, nós já temos mais 50 minutos, esse vídeo foi mais amplo do que eu esperava, inclusive, né? E vamos dar continuidade, né? Possivelmente amanhã ou nos próximos dias, né, em relação a essas nossas conversas sobre a crise, né, da democracia, os fascismos, os neofascismos e o neoliberalismo. Obrigado, até a próxima.